Boa noite, pessoal. Mais uma vez nos encontramos aqui para falar sobre a matéria pesquisa mineral. Hoje discutiremos sobre QA/QC. Esse tema está embutido no conteúdo do módulo de prospecção geoquímica na parte de amostragem. Então vamos detalhar esse tema hoje. Antes, vamos ver mais um vídeo da série que a gente tem acompanhado sobre a parte prática de coleta de amostras do campo. Hoje falando sobre a amostragem de concentrado de bateia. Agora vamos apresentar os procedimentos da coleta dos concentrados de aluvião, os chamados concentrados de bateia. As amostras de concentrados de bateia são constituídas predominantemente de partículas minerais com densidades relativas mais elevadas. Assim como os sedimentos de corrente, são produzidos numa determinada área, bacia de captação. Esse material também é jogado nos leitos das drenagens por intermédio da ação dos processos erosionais e deposicionais. Os procedimentos para localização, deslocamento da equipe e acesso com segurança ao ponto da coleta são os mesmos realizados para os sedimentos de corrente. A coleta das amostras dos concentrados de bateia é feita com as mesmas equipes dos sedimentos de corrente, acrescida se for o caso de um bateador. Como o leito está seco, faremos o bateamento posteriormente. Aqui pode ocorrer o mesmo que acontece com os sedimentos de corrente, ou seja, nesse trecho da drenagem pode não haver os concentrados de aluvião. Ok, pessoal. Eu acho que nesse trecho a gente tem bastante concentrado para coleta. Tudo bem, então vamos mostrar. Deve ser coletado o material cascalhoso, matriz mais grossa. Esse material mais grosso está localizado nas zonas de quebra da energia de corrente. Observem como são fáceis de serem reconhecidos. Panelas, barras de pontal, barras marginais, pequenos remansos, atrás de afloramentos, troncos, matacões. A coleta das amostras deve ser feita preferencialmente com auxílio de pás e alavancas quando necessário. O material amostrado deve ser colocado em sacos previamente identificados. A amostra de concentrado de aluvião também representa uma área de captação. Portanto, a coleta deve ser do tipo composta, coletada em diversos pontos de um trecho do córrego com aproximadamente 30 metros, no sentido de jusante para montante, independentemente da presença ou ausência de água corrente no córrego. Coletam-se mais ou menos 5 litros de material. As etiquetas são inseridas e os sacos finalmente lacrados. Aqui também são coletadas as amostras replicatas. Lembram dos sedimentos de corrente? A metodologia é a mesma. Para finalizar o processo de coleta das amostras de concentrado de aluvião, é necessário preencher as fichas de amostragem e marcar no campo o trecho amostrado. Iniciamos com a identificação da amostra: projeto, alvo, tipo. Em seguida, tomamos as coordenadas UTM com o GPS e anotamos nesses campos aqui. Prosseguindo, vamos preencher os campos relacionados à amostra e local amostrado. O volume está padronizado em 5 litros. No entanto, em algumas situações, o volume amostrado poderá ser menor, por escassez do concentrado de aluvião naquele trecho amostrado. Se o leito da drenagem tiver água corrente, C, água estagnada, P, ou seco, S. Não esquecer da medição do pH. Vocês lembram como se faz, não é? As presenças sim ou não de óxido de ferro manganês e matéria orgânica são constatadas visualmente no momento da coleta da amostra
ou mesmo após a coleta, com as amostras já ensacadas. As observações devem ser anotadas nas fichas, desde que hajam informações relevantes. Os chamados elementos antrópicos devem ser registrados. Como vimos, nos procedimentos da coleta do sedimento de corrente é necessário identificá-los e plotá-los no mapa de localização, a partir de suas coordenadas UTM medidas com GPS. Para concluir o preenchimento da ficha, é necessário anotar a sigla do amostrador e a data da coleta da amostra. Finalmente, devemos marcar no campo o trecho da drenagem amostrado. Nesse momento, é feita a concentração dos minerais pesados com auxílio da bateia. Esse procedimento exige um treinamento específico. Portanto, é necessária a participação de um bateador se o líder da equipe não for treinado para isso. Inicialmente, o material deve ser peneirado para o descarte dos fragmentos maiores do que 5 milímetros. Em seguida, é feita a concentração propriamente dita com o bateamento. O bateamento envolve movimentos circulares e sincronizados da bateia até que as partículas menos densas sejam previamente expulsas. Cuidados devem ser tomados para evitar a perda de minerais de baixa densidade, por exemplo, fluorita, ouro fino e na forma de plaquetas, etc. Ao final do processo de concentração, os minerais pesados apresentam cor escura e permanecem no fundo da bateia. É o chamado peão. As amostras de concentrado de aluvião possibilitam, além dos teores dos elementos químicos obtidos em laboratório, a avaliação visual e imediata do potencial prospectivo da área amostrada. As tarefas a serem executadas pela equipe de amostragem, após concluída a coleta das amostras de concentrado de aluvião no campo, são idênticas àquelas para as amostras de sedimento de corrente. Os minerais pesados foram certamente o meio amostral mais utilizado nos primórdios da exploração mineral. No passado, a observação direta desses minerais possibilitaram a descoberta das principais minas. Hoje, a amostragem, a identificação e a quantificação dos minerais pesados, aliado ao avanço tecnológico dos processos analíticos, permanecem sendo importantes ferramentas da prospecção mineral. Então, entrando no nosso tema de hoje, vamos falar sobre QAQC aplicado à prospecção mineral. Já falamos nas nossas aulas introdutórias de alguns fatores importantes que contribuem para a viabilidade de um empreendimento mineiro, como teor da jazida, massa e volume do corpo geológico, processo de beneficiamento do minério, valor de mercado da commodity ou da substância, autorização do governo e licença ambiental são fatores importantes que podem ser impeditivos na abertura de um empreendimento mineiro. Tudo isso tem que ser considerado. Mas para falar de QAQC, que eu já adianto em dizer que é um controle de qualidade da amostragem, precisamos falar do chamado caso Briex. Discutimos algumas vezes nas nossas aulas presenciais sobre o filme Ouro e Cobiça. Pois é, esse filme está disponível na Netflix e ele é baseado na história desse caso Briex. O que aconteceu com a Briex? Briex era uma empresa de pesquisa
que no início dos anos 90 divulgou que tinha descoberto uma grande reserva de ouro na Indonésia. E em 96, o preço das ações da Briex já superava $200 e a empresa já tinha valor de mercado de 6 bilhões de dólares. Ainda em junho de 96, a Briex consegue captar recursos e publica um recurso mineral de 39 milhões de onças. E um mês depois, já divulgou uma revisão que tinha descoberto 47 milhões de onças de ouro. Após 10 meses, o governo da Indonésia, onde isso foi descoberto, e a empresa Freeport chegaram a um acordo. A Briex ficaria com 45% do empreendimento, a Freeport com 15% e o governo indonésio e o grupo privado com 40%. Em 97, a Briex divulga que o recurso chegava a 71 milhões de onças de ouro. Ainda em 97, notícias sobre o depósito de Buzang na Indonésia, de que haveria mais de 200 milhões de onças de ouro. Só para efeito de comparação, a Jacobina Mineração e Comércio tem um pouco menos de 6 a 7 milhões de onças. E então a gente está falando aqui de um empreendimento que é 20, 30 vezes maior do que a Jacobina Mineração e Comércio. Calma lá. Então, em 97, ocorre uma due diligence, que é uma auditoria das informações que estavam sendo divulgadas. Reparem que isso levou pelo menos uns 2 anos para ser feita, que é verificar se aquelas informações de quantidade de ouro naquela região era verdadeira. Então, ao isso ser verificado, o geólogo responsável pelo projeto foi chamado para discutir os resultados, só que conta a história que essa pessoa, esse geólogo, ele sumiu, né? Alguns dão conta que ele morreu, caiu do helicóptero, ou que foi assassinado, ou talvez tenha forjado a sua morte. Não se sabe. O fato é que aquela reserva, aquele recurso de ouro era falso, não existia aquela quantidade de ouro, e todo mundo que investiu dinheiro naquele empreendimento perdeu muito dinheiro. E isso teve muitas consequências. Bom, consequências imediatas desse caso, né? O mundo se organizou para evitar recorrência desse fato. Então, muitas pessoas que perderam dinheiro, houve uma organização para que criassem regulação das informações de pesquisa geológica. Primeiro porque vários investidores, pessoas com muito dinheiro, não queriam mais investir em mineração. Então, desacelerou o investimento em pesquisa de mineração no mundo naquela ocasião. Então, com isso, foi criado vários códigos de mineração pelo mundo. Temos exemplo aí o chamado 43101 no Canadá, na Austrália, JORC, na África do Sul, nos Estados Unidos. Então, o mundo todo se organizou para criar referências sobre como divulgar recurso e como que aquele recurso era verificado a sua veracidade. Então, esses órgãos reguladores criados a partir desse caso se baseavam na transparência da informação e na materialidade da informação. Okay? Precisaria ter
uma pessoa específica chamada ou qualified person ou competent person, que em tradução para o português seria pessoa competente ou pessoa qualificada, que verificou essas informações e essa pessoa coloca o seu nome como garantia de que aquelas informações são verdadeiras. Sendo provado uma falta similar ao que aconteceu no caso Briex, essa pessoa é responsabilizada criminalmente. Então, essa pessoa fica responsável por verificar o resultado das amostras, como é feita a amostragem, como é feita a análise química, como é feita a modelagem geológica, a estimativa de recurso. E ele é responsável por garantir a qualidade e de que todas as ferramentas de medida e controle da qualidade foram tomadas. Bom, então vamos definir o que é QQC, né? O QC, que em inglês é Quality Control, traduzindo é o controle da qualidade. Então, são procedimentos ou conjunto de ações que têm por objetivo manter o nível desejado de qualidade dos dados. São formas de verificar se aqueles dados ele têm alguma interferência, que a gente chama de viés. O QC é a parte que atua com a inserção de amostras de controle, que a gente vai falar lá na frente, que são amostras de teor conhecido, amostras sem teor, para a gente saber se a análise está inserindo algum ruído no resultado. E o QA é o Quality Assurance, que em tradução é a garantia da qualidade, é um conjunto de processos que tem por objetivo demonstrar, comprovar e quantificar o grau de confiabilidade dos dados. É muito importante, todas as empresas de mineração do mundo, elas passam sistematicamente por auditorias, por empresas independentes, e elas procuram, primeira coisa procurada é se existe um protocolo de QAQC, de garantia da qualidade e de controle de qualidade. Então, a parte da garantia da qualidade atua mediante a preparação e implemento de protocolos de trabalho orientados para evitar erros operacionais e minimizar erros aleatórios sistemáticos. Para exemplificar, a perda de amostra durante o processo de britagem no laboratório pode ser um fator de erro. Então, o QAQC se preocupa com o protocolo de análise, inclusive na preparação física das amostras. Sintetizando, com a garantia da qualidade, QA atua desde o início do processo sobre as principais fontes de erro, entender as influências, eliminar e minimizar os seus efeitos. O controle da qualidade é monitorar os possíveis erros, quantificar e avaliar seus possíveis efeitos e, com isso, criar medidas corretivas. O QA trabalha na prevenção e o QC trabalha com a detecção das falhas. Principais fontes de riscos de um resultado com interferência. Então, tem um fator humano, um erro intencional ou não, de troca de amostras, erro de transcrição, erro na leitura da marcação da amostra, né, descuido, a negligência, a contaminação da amostra, uma limpeza do material de coleta ou de preparação da amostra ineficiente, perda da amostra, tudo isso vai influenciar o resultado. Se a britagem não for feita na fração necessária,
Tudo isso vai estar descrito no protocolo de QAQC. Por incompetência, tem algumas etapas na parte de preparação da amostra, que envolve o quarteamento da amostra. Então, existe uma técnica, a pessoa tem que conhecer. A pesagem com balança de precisão, secagem, calibração. Então, se a pessoa não souber fazer, por isso que esse é um item da incompetência, isso vai poder também influenciar nesse resultado. E também a fraude e a sabotagem. É mais um item que a gente quer evitar que seja possível, como no caso da Briex, que tudo indica que os resultados foram fraudados intencionalmente. A gente quer evitar que isso seja feito em qualquer projeto do mundo, para não criar novamente o horroroso que foi aquele caso da década de 90. Os objetivos principais do QAQC exatamente é evitar o uso dessa informação de má qualidade para a construção dos modelos geológicos. O principal ativo de uma mineração é o seu recurso, que é o recurso e a reserva, que é a quantidade de, a um exemplo, de ouro, ou de diamante, ou de qualquer outra substância, a quantidade que ela tem, onde está essa informação, é o principal ativo de uma mineradora. Outro objetivo é prover meios de controlar e garantir essa qualidade, essa confiabilidade. Inclusive, porque se não houver esses meios, a gente pode estar tendo erros sistemáticos e isso não vai ser quantificado, esse erro vai se refletir no nosso modelo de recursos. Diretrizes básicas do QAQC. Primeiramente, ao implementar um programa de QAQC, é importante reunir um grupo multidisciplinar de várias áreas da mineração para a gente discutir desde os procedimentos de sondagem, as amostragens de campo, aí a preparação física das amostras, que pode ser no campo ou preferencialmente que seja no laboratório, elementos químicos que serão analisados e os seus limites de detecção, métodos de análise, ferramentas de controle de qualidade, como duplicatas, brancos e padrões, que vamos detalhar lá na frente. Se vamos ter um laboratório primário, se vamos trabalhar com um laboratório externo. E o tratamento de dados para relatórios mensais de QAQC. Um conceito importante quando falamos de QAQC é a contaminação, que corresponde à alteração das características composicionais da amostra. Podem envolver alterações da concentração da substância originalmente e adição ou subtração de novos materiais. A transferência involuntária de material de uma amostra ou meio circundante de outra amostra. A mistura de amostras é uma contaminação. Se a gente quer amostrar um determinado horizonte e, porventura, um fragmento de outro horizonte cai no seu material de coleta, é uma contaminação. A contaminação ela pode ocorrer durante a coleta, durante a preparação física das amostras, como britagem, pulverização, e durante a análise química, nos reagentes ou nos vidros de análise. Bom, as principais fontes de informação para elaborar uma estimativa de recursos minerais estão os dados topográficos, que é a coordenada, a altitude da topografia, da superfície, da
posição real das amostras, de onde sai um determinado furo, ou de onde uma amostra de chip foi coletada, ou de onde uma amostra de canal foi coletada. Isso é muito importante. Do mapeamento geológico de qualidade, a descrição correta das amostras de furos, canais, circulação reversa, trados, amostras de mão. A qualidade da amostragem é muito importante. A amostragem é uma das principais fontes para a elaboração de um modelo de recursos. E a análise de laboratório, que dá o número que a gente vai utilizar para quantificar a substância de interesse. Então, a qualidade de uma estimativa de recurso depende de fatores geológicos, que é o bom desenho ou delimitação dos limites geológicos de determinado corpo de minério, da amostragem e preparação dessas amostras, do registro e armazenamento dos dados e o método de processamento dos dados, qual software, por exemplo, que a gente vai utilizar para estimar esse recurso. Então, falamos ontem de amostragem, vamos reforçar por que é importante amostrar. Então, o processo de amostragem ele é necessário e tem que ser correto, porque a partir dele, a partir de amostras representativas, a gente vai ter um banco de dados confiável para a gente tomar as decisões corretas, desenhar corretamente os corpos geológicos, estimar a quantidade de substância metálica e, com isso, vamos evitar a perda financeira. Algumas ferramentas de controle de qualidade. Então, na prática, o que é que a gente faz para garantir a qualidade e para controlar a qualidade? Então, algumas ferramentas é fazer amostras gêmeas, que, por exemplo, a gente pode, a partir de um furo de sondagem, a gente serrar o testemunho da sondagem e analisar as duas metades, ou serrar em 4 e analisar 1/4, 2/4 daquele testemunho e comparar os resultados. Isso nos dá uma informação sobre a variabilidade natural do depósito. Duplicatas de campo, basicamente, como a gente viu nos vídeos que a gente vem discutindo ao longo das aulas, é sempre feito o que a gente chamou no vídeo de replicata, ou aqui chamaremos de duplicata de campo. Eu fiz uma coleta de solo, por exemplo, eu abro naquele mesmo ponto, 50 centímetros, 1 metro ao lado, um buraco com o mesmo volume, que vai passar pelos mesmos processos de preparação e análise. E os resultados têm que ser similares. Existe um controle para a gente saber se houve alteração do resultado a partir de problemas de preparação de amostra. Duplicata grossa ou de brita, porque é o seguinte, como eu faço uma amostragem de minério, normalmente eu levo material grosseiro, né? E esse material passa por uma britagem como primeira etapa de preparação. Esse material britado ele pode ser separado e ser parte dele seguir o fluxo como uma duplicata, que vai até a análise final. Por que eu digo isso? Porque se eu entrego uma amostra de 10 quilos, o que no final das contas será analisado vai ser uma alíquota de 50 gramas. Então eu posso fazer inúmeras amostras dentro daquela mesma amostra. A amostra do material pulverizado, ou que a gente chama de polpa, como eu falei, a amostra é britada, rebritada, depois ela vai cominuída ou moída a partir de um moinho onde ela vai ficar numa fração muito fina e a partir daí que ela vai ser analisada. Normalmente, uma alíquota de 50 gramas é tirada para análise e o restante sobra para a necessidade de reanálise.
Uma prática muito comum e recomendável é retirar parte, 5% do seu lote, quando você trabalha com laboratório interno, e enviar para um laboratório externo, certificado, para verificar se os seus resultados estão aderentes. Outra prática comum para controle de qualidade é utilizar o que a gente chama de padrões. O padrão é uma amostra de teor conhecido, ele foi preparado, ele tem um teor que a gente conhece. Então, a gente compra a partir de empresas certificadas, que são os padrões comerciais, ou eles podem ser produzidos internamente. Então, quando a gente compra de uma empresa certificada, para usar o exemplo de um padrão de ouro, ele vem escrito que aquele padrão tem um teor, por exemplo, de 2,534 gramas por tonelada. Então, eu coloco esse padrão junto com as minhas amostras de rotina, envio para o laboratório e verifico se o resultado do laboratório foi igual ao que estava definido para aquela amostra padrão. E aí eu meço a eficiência do meu laboratório, se ele está criando algum viés ou se eventualmente alguma contaminação. Mas para controle de contaminação, a gente utiliza a amostra que a gente chama de branco. Branco é uma amostra de teor zero. Pode ser de outro depósito. Eu estou no depósito de cobre, por exemplo. Eu pego uma amostra que não tem cobre e coloco junto com minhas amostras. Então, na análise química, aquilo tem que dar 0% de cobre. Ou, por exemplo, do ouro. Eu posso produzir ou trazer, comprar amostras de outro local que eu sei que tem teor zero, eu coloco junto com as minhas amostras de rotina, que vem da mina, que vem da exploração, que vem da pesquisa, para verificar se está havendo alguma contaminação. Se aquela amostra que tem teor zero no resultado sai com teor 0,5, eu sei que está havendo uma contaminação ou na etapa de preparação, ou na etapa de análise daquela amostra. A gente utiliza algumas ferramentas para avaliar a qualidade desses resultados. Então, para duplicatas de campo ou amostras gêmeas, é aceitável uma diferença de até 30%, a depender especificamente do tipo de depósito, que tem alta variabilidade, tem alguns outros parâmetros. A duplicata do material britado, que parte da mesma amostra, é aceitável uma diferença de até 20%. E a duplicata do material pulverizado é aceitável uma diferença de até 10%. Mais do que isso, a gente considera um desvio. Então, aqui tem um exemplo de um gráfico de análise chamado scatter plot. O ideal é que todos os pontos caiam em cima da linha mediana vermelha. Quanto mais próximo dela, melhor está o meu resultado. O primeiro gráfico, que é um gráfico de uma mina de cobre, a gente tem 96% de amostras aceitas, quase 97% de amostras aceitas. Então, no QAQC, muito positivo. No eixo X desse gráfico, a gente tem as análises originais, no eixo Y a gente tem as amostras duplicadas. Então a gente está comparando esses dois resultados, ok? No gráfico lá direito, mesmo gráfico, para um depósito de ouro, a gente tem um resultado de 82% de amostras aceitas. Normalmente a gente sabe que o ouro ele tem uma variabilidade maior do que outras substâncias, mas mesmo assim esse resultado é considerado baixo. Então, para a gente finalizar, podemos dizer
que o programa de QAQC ele serve para avaliar o desempenho das nossas etapas de preparação e análise das amostras. Então, a gente tem que garantir que aquele resultado que a gente usa para tomar todas as decisões do dia a dia, para construir o modelo geológico da empresa, para divulgar o recurso da empresa, ele é confiável. E se existe um erro, isso e tem que ser identificado durante o fluxo do processo para que isso seja corrigido. Porque normalmente as decisões tomadas a partir dessas informações, elas custam muito dinheiro. Então a ideia é a gente ter informação de qualidade para tomar decisões igualmente de qualidade, ok? Para os técnicos de mineração, que normalmente estão muito envolvidos com a etapa de coleta, de preparação, tem que ter esse conhecimento de quão importante é a qualidade do seu trabalho.